Olá, boa tarde. Não é de hoje que o Judiciário usa tecnologia para melhorar a prestação de serviços. Ao longo dos anos, processos foram digitalizados e ainda foram desenvolvidas ferramentas para dar mais celeridade na tramitação dos processos. E agora, com a pandemia, outras inovações foram adotadas. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a transformação digital da Justiça. Esse é apenas um dos destaques, veja também. Tribunal Superior Eleitoral decide que divisão do fundo eleitoral e do tempo de TV deve ser proporcional ao total de candidatos negros. Conselho Nacional de Justiça afasta 7 magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. Eles foram denunciados na Operação Faroeste da Polícia Federal e também são réus em ação penal no STJ. E ainda, plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento de ações que discutem correção monetária de créditos trabalhistas. O Conselho Nacional de Justiça afastou 7 magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. Eles são suspeitos de participarem de um suposto esquema de venda de decisões judiciais que favoreciam a grilagem de terra no oeste do estado. 4 desembargadores e 3 juízes vão responder ao processo administrativo disciplinar aberto pelo CNJ para apurar o caso. Eles foram denunciados na Operação Faroeste da Polícia Federal e também são réus em ação penal no STJ. As investigações apontam negociações sistemáticas de decisões que ameaçavam produtores rurais de perderem a posse de terras na região de Coaceral, no oeste baiano. Segundo o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, relator do caso, o inquérito revela a existência de organização criminosa envolvendo os membros do Poder Judiciário e outros servidores públicos. Por unanimidade, os conselheiros do CNJ também decidiram pelo afastamento dos magistrados dos cargos que ocupam até o fim do julgamento do processo disciplinar no Conselho. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou o ex-presidente Lula a ter acesso a trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Os ministros também analisaram um recurso que questionou a conduta do ex-juiz Sérgio Moro no caso Banestado em 2003. A maioria considerou que o juiz foi parcial. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele julgou que o então juiz Sérgio Moro foi parcial ao tratar do caso Banestado em 2003. O que finda por macular os atos decisórios por ele proferidos, já que é ausente o elemento, base da legitimidade da jurisdição em um Estado democrático de direito. Por isso, senhores ministros, com as vênias ao eminente relator, eu estou dando provimento parcial ao agravo regimental para declarar a nulidade da sentença condenatória proferida nos autos do processo penal 2002-70-007-89652 por violação à imparcialidade do julgador. No recurso em habeas corpus, a defesa do doleiro Paulo Roberto Krug busca anular o processo e a sentença que o condenou em razão da conduta alegadamente parcial do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento da ação penal. O caso ficou conhecido como Banestado, nome do Banco do Paraná usado no esquema. As investigações apontam que foram enviadas para o exterior remessas ilegais de dinheiro pelo sistema financeiro público brasileiro entre os anos de 1996 e 2002. Ao votar, o relator, ministro Edson Fachin, julgou que Sérgio Moro foi imparcial na atuação como juiz. A participação da autoridade judicial na homologação do acordo de colaboração premiada não possui identidade com a hipótese de impedimento prevista aos casos de atuação prévia no processo como membro do Ministério Público ou mesmo como autoridade policial. Entendimento seguido pela ministra Carmen Lúcia. Vislumbro, senhor presidente, senhores ministros, qualquer erro ou mácula na conduta, pelo menos nos termos aqui expressos, demonstrados, e especialmente para a configuração de caso de impedimento, que, como agora lembrado pelo ministro relator, já foi objeto de julgamento, até mesmo pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal. Em mais de uma oportunidade, o ministro fez
referência expressa ao caso do ministro Joaquim Barbosa. Já o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a divergência e votou no sentido que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento do caso Banestado. Aqui, insisto, não se trata estrito senso de impedimento, suspeição, trata-se sim de parcialidade. Impõe-se, a meu ver, a concessão da ordem. Eu estou acompanhando o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, data vênia, do entendimento do eminente ministro relator e da ministra Carmen Lúcia como voto. Com o empate de votos, como se trata de matéria penal, a decisão é a mais favorável ao réu. Portanto, os ministros da segunda turma julgaram que houve quebra da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e concederam o pedido feito pela defesa do doleiro Paulo Roberto Krug. Na sequência, por maioria, os ministros da segunda turma autorizaram que a defesa do ex-presidente Lula tenha acesso a trechos da delação do ex-ministro Antônio Palocci, que citam o petista. Prevaleceu o entendimento dos ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que votaram em favor do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente. De modo a assegurar o acesso a todas as declarações prestadas por colaboradores que incriminem o requerente, já documentados e que não se refiram à diligência em andamento que possa ser prejudicada nos termos da súmula 14 deste Supremo Tribunal Federal. É como voto. Conforme a decisão da segunda turma, os trechos autorizados à defesa de Lula não incluem informações sobre eventuais diligências que estejam em andamento. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, suspendeu o inquérito contra o jornalista Hélio Schwartzman, que escreveu um artigo sobre o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Jorge Mussi suspendeu o inquérito policial para investigar possível crime do jornalista Hélio Schwartzman por escrever o artigo Por que torço para que Bolsonaro morra, publicado pelo jornal Folha de São Paulo após o presidente ter contraído o novo coronavírus. De acordo com a defesa, não há justa causa para o procedimento criminal, já que o artigo não ofenderia a integridade corporal ou a saúde do presidente e também não caracterizaria calúnia ou difamação. O pedido de investigação foi feito com base na Lei de Segurança Nacional para apurar supostas ofensas à honra e à dignidade do presidente Jair Bolsonaro, mas a defesa do jornalista sustentou que estaria sendo atingida a liberdade de expressão e de imprensa. O ministro Jorge Mussi ressaltou que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, para a incidência da Lei de Segurança Nacional são necessários 2 requisitos cumulativos. Um subjetivo, que trata da motivação e finalidade política do agente, e outro objetivo, referente à lesão real ou potencial, à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à federação ou ao Estado de Direito. Para o ministro, não foi possível observar motivação política, lesão real ou potencial ao que estabelece a lei, e por isso ele suspendeu o inquérito e encaminhou habeas corpus para a manifestação do Ministério Público. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, por falsidade ideológica. Arruda foi um dos alvos da Operação Caixa de Pandora, que investigou um esquema de corrupção envolvendo políticos em 2009. A defesa de José Roberto Arruda pediu ao Superior Tribunal de Justiça a absolvição do ex-governador do Distrito Federal, alegando que a condenação a 2 anos e 11 meses de prisão pelo crime de falsidade ideológica, substituída pela pena restritiva de direito, seria ilegal. Os advogados afirmaram que Arruda não deveria ter a pena aumentada por ocupar cargo público, e sim ter o tempo de condenação reduzido por ter confessado o crime. Alegaram também que a decisão da Justiça se baseou somente na delação de Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do governo. Segundo a denúncia do Ministério Público, em 2009 o então governador inseriu informações falsas em documentos para justificar o recebimento de dinheiro de Durval. O relator do processo no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não aceitou os argumentos apresentados pela defesa. Para ele, a condenação foi baseada em outras provas, e Arruda não confessou o crime. Com isso, o pedido de absolvição foi negado. O voto do relator foi acompanhado pela quinta turma do STJ. E em uma outra decisão, o Superior Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar para Misael Bispo, condenado pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima. A defesa mencionou que Misael Bispo estaria sofrendo de várias doenças e foi vítima de uma descarga elétrica de mais de 13 mil volts,
que o deixou com a imunidade baixa e sem parte dos dedos da mão e do pé. Por isso, e por causa da pandemia da Covid-19, foi pedida a prisão domiciliar dele. Além disso, em junho, ao analisar um pedido de habeas corpus, o ministro Sebastião Reis Júnior já havia reconhecido a demora excessiva da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, em São Paulo, para decidir sobre o pedido. Na época, o ministro determinou que a análise fosse feita em 5 dias. No entanto, a ordem não foi cumprida. E como já se passaram 5 meses sem que o requerimento fosse analisado em primeiro grau, a defesa insistiu no pedido de prisão domiciliar ao STJ. Em razão das precárias condições de saúde apontadas pela defesa e da omissão do juízo da execução penal em prestar informações sobre a situação do preso, o ministro Sebastião Reis Júnior concedeu prisão domiciliar. Misael Bispo de Souza ficará sob monitoramento por tornozeleira eletrônica e deverá respeitar as condições a serem impostas pelo juízo da Vara de Execução Penal. Você vai ver a seguir como a tecnologia inovou o trabalho do Poder Judiciário em tempos de pandemia. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal de 88 estabelece um novo paradigma de incorporação dos tratados de direitos humanos no ordenamento interno brasileiro. Segundo o texto constitucional, esses tratados incluem-se no bloco de constitucionalidade e, assim, passam a também ser paradigma de controle com status de norma constitucional. E agora a gente fala sobre a produtividade e a atuação do Poder Judiciário durante a pandemia da Covid-19. É que em alguns ramos da Justiça, os processos já são inteiramente digitais. Isso facilita o trabalho de juízes e servidores, tornando a prestação do serviço ao cidadão cada vez mais rápida e eficaz. E em tempo de pandemia, as videoconferências também se tornaram uma ferramenta importante para que as audiências e julgamentos fossem mantidos. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça e mostram que todos os processos em tramitação na Justiça do Trabalho já são digitais. Na Justiça Federal, o índice é um pouco menor, mas chega a 85%. A migração dos processos físicos, aqueles que resultavam em pilhas de papéis, para os digitais, começou a ser adotada há aproximadamente 15 anos pelo Poder Judiciário em todo o país. Ferramentas foram implementadas para auxiliar a Justiça a melhorar a forma de tramitação dos processos e a diminuir o tempo de espera de quem precisa do judiciário. Entre os sistemas estão o Processo Judicial Eletrônico, PJE, e outros que utilizam a inteligência artificial, como a plataforma Vitor, utilizada pelo STF, e que lê os recursos extraordinários e identifica quais estão vinculados a determinados temas de repercussão geral, ajudando os servidores em suas análises. Essas ferramentas auxiliam os 92 tribunais brasileiros a julgar os mais de 80 milhões de processos em tramitação. Em época de pandemia e trabalho remoto, as videoconferências também se tornaram fundamentais para a manutenção das atividades do Poder Judiciário e acompanhamento de processos e decisões tomadas pela Justiça. De abril a agosto deste ano, foram mais de 360 mil videoconferências. Para este professor da Universidade de Brasília, as adaptações no trabalho do judiciário provocadas pela pandemia e os avanços tecnológicos são positivos. Quando você relativiza isso e todo mundo entende que não pode ser presencial, tem que ser remotamente e que isso possa a fazer parte da nossa cultura, eu tenho a impressão que isso é uma evolução sem volta. Espero que seja para melhor. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, o Dr. Braulio Guzmão. Boa tarde para o senhor, muito obrigada por nos atender. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Doutor Braulio, nós acompanhamos na reportagem que o Judiciário já vem há muitos anos trabalhando na digitalização dos processos e avançando, muito nessa seara. Agora, na pandemia, tivemos mais uma inovação, as sessões virtuais, o que mostra que o Judiciário não parou, pelo contrário, a produtividade até aumentou nesse período, né? Sim, foi um período que, se de um lado, de muita dificuldade para todos nós, com a necessidade do distanciamento social, com a necessidade de continuar trabalhando, de atender a população,
o Conselho Nacional de Justiça lançou uma plataforma emergencial para as videoconferências, que foi um convênio de cooperação técnica com a Cisco. E hoje, a matéria falou desse número, esse número é de 3 semanas, de 360 mil. Hoje, nós já temos mais de 480 mil videoconferências realizadas desde o dia 1º de abril. E 80% dessas videoconferências foram para audiências, que são aquelas em que o juiz precisa se reunir com advogados ou tomar depoimentos, e as sessões de julgamento nos tribunais, que nós acompanhamos a todo momento e que muitas delas transmitidas por uma rede social. E o senhor atribui esse aumento da produtividade a essas novas ferramentas que foram instituídas? Na verdade, o que aconteceu? Nós não paramos, o processo eletrônico permite que se trabalhe de qualquer lugar, os deslocamentos diminuíram e de alguma maneira aumentou a concentração. Então, muitas coisas que tomavam, entre aspas, esse tempo, elas deixaram de existir. E o mais importante disso foi a capacidade do judiciário brasileiro de responder a esse momento. Nós podemos hoje, lemos as notícias questionando que a justiça decidiu de uma maneira ou de outra, mas em nenhum momento alguém disse que a justiça não estava acessível e que não recebeu do judiciário uma manifestação. E nós podemos acompanhar o quanto a justiça brasileira tem sido acionada nesse período. Então, tem sido fundamental e, por isso, a nossa produtividade acabou aumentando também. Ao longo dos anos, muitos processos físicos se transformaram em processos digitais na Justiça Trabalhista. A reportagem do Gabriel mostra que 100% dos processos já estão nesse meio digital. O que falta para a gente atingir 100% em todo o Poder Judiciário? Ontem foi publicado num evento presidido pelo ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, publicado o último relatório Justiça em Números. Ele mostra que nós já estamos com 80% do nosso acervo digital e que os novos casos hoje alcançam 90%. Na verdade, o que nós observamos, inclusive, neste período, é que os tribunais aceleraram o processo de digitalização, estão priorizando isso, e eu prevejo que em pouco tempo, em 2 anos, no máximo, ou 3, nós teremos tudo completamente aí 100% digital. Lembrando que tudo isso é um investimento de muito tempo. A Justiça do Trabalho começou isso em 2011, então faz 9 anos, e vários tribunais durante esse período também estão avançando. Então é um processo que não é de agora. Mesmo o caso das videoconferências só foi possível porque nós já éramos digitais em grande parte. Então é um projeto que eu acredito que nós estamos na reta final para a completa digitalização. E quando a gente fala em digitalização, essas ferramentas de inovação, a gente está falando também de agilidade na prestação jurisdicional e economia também ao Poder Judiciário, aos cofres públicos, né? Exatamente. A digitalização, ela encurta caminhos, ela facilita a prestação jurisdicional e muda um pouco o foco. Ao invés de você investir em espaços concretos, físicos, você digitaliza. Isso ajuda, inclusive, na redução de custos, porque diminui o próprio tempo que você se dedica àquele caso. Ok, conversei ao vivo aqui com o Dr. Braulio Guzmão, que é o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral decide que divisão do fundo eleitoral e do tempo de TV deve ser proporcional ao total de candidatos negros. Assunto para o próximo bloco. Até já. A Constituição Federal é um importante documento que faz a mediação dos conflitos entre a sociedade brasileira e o Estado brasileiro. Ademais disso, traz o rol de direitos e garantias individuais, os direitos sociais, elementos importantíssimos para a superação das desigualdades, para a distribuição da riqueza e da justiça social no nosso país. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser distribuídos proporcionalmente entre candidatos negros e brancos. A divisão também vale para o tempo de rádio e televisão. A medida foi determinada durante a sessão plenária por videoconferência do dia 25 de agosto.
O ministro Og Fernandes apresentou o voto vista em uma consulta que questionava o TSE sobre a divisão de recursos do fundo eleitoral e de tempo de rádio e televisão entre candidatos negros e brancos. O ministro Og Fernandes acompanhou o relator da ação, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Pelo entendimento do relator e seguido pelo ministro Og, a divisão proporcional seria uma forma de combater a desigualdade racial. A repartição desses fundos, ainda que dentro da autonomia partidária, não podem ser mecanismos de perpetuação da discriminação. Ao contrário, sua destinação deve convergir para o fortalecimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, em especial a promoção do bem de todos, sem preconceito de cor e raça, conforme previsto no artigo 3º, 4 da Constituição Federal. Mas o ministro Og entendeu que a determinação deveria valer apenas para as eleições gerais de 2022. Essa também foi a posição da maioria do plenário. Penso que alterar as regras relativas à distribuição dos fundos a uma semana do início das convenções partidárias seja um efeito surpresa e severa instabilidade, como se numa partida de futebol data vênia mudássemos a regra do jogo após o apito inicial, a causar, eventualmente, insegurança jurídica. Após a resposta da consulta, o ministro Barroso ressaltou a importância da divisão de recursos e tempo de propaganda de forma proporcional entre negros e brancos. Há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Pois hoje nós, o Tribunal Superior Eleitoral, nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Na sessão jurisdicional, os ministros mantiveram os mandatos de Lucimar Campos e José Azama. Eleitos prefeita e vice de Várzea Grande, em Mato Grosso, em 2016, os dois foram cassados por realizar gastos com publicidade institucional superiores ao permitido pela legislação. Mas eles foram condenados ao pagamento de multa nos valores de R$60 mil e R$5 mil, respectivamente. Acompanhando o relator, em relação aos recursos de Lucimar e de José Azama, mantendo a combinação da penalidade de multa a ambos. E hoje é dia de sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Entre os assuntos da pauta, uma ação que se discute a aplicação da taxa referencial para correção monetária de débitos trabalhistas e depósitos recursais na Justiça do Trabalho. Os detalhes quem traz é a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. A pauta de hoje tem 7 processos que podem ser chamados a julgamento. O destaque são os 4 primeiros itens que envolvem a discussão do índice de correção que deve ser aplicado nas condenações da Justiça do Trabalho. A TR, que é a taxa referencial, ou o IPCA-E, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. No final de junho deste ano, o relator das ações, o ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão em todo o Brasil dos processos da Justiça do Trabalho em que o tema é discutido. Estão sendo questionados artigos da Consolidação das Leis do Trabalho que tratam sobre o cálculo das decisões condenatórias na Justiça Trabalhista e também do índice de correção monetária do valor exigido na lei como condição para recorrer. A legislação, a partir da reforma trabalhista, passou a prever que a atualização será feita pelos mesmos índices da caderneta de poupança, conforme taxa referencial divulgada pelo Banco Central do Brasil. Essa é uma discussão antiga e não há consenso a respeito do tema nos tribunais brasileiros. A decisão do Supremo irá garantir uma solução definitiva sobre esta questão. Bom, então você já sabe, são várias ações que serão julgadas hoje à tarde sobre esse assunto. A nossa sessão começa 2 horas da tarde e, claro, tem transmissão ao vivo aqui da TV Justiça, não perca. Hoje nós ficamos por aqui, boa tarde para você, muito obrigada pela companhia e até amanhã.